Pesquisa divulgada pelo Grupo RIC e Record TV repercutiu na Assembleia. Deputados da base e de oposição divergiram sobre o cenário para o governo, mas concordam que a disputa para o Senado segue incerta. O levantamento encomendado pelo Grupo RIC e pela Record TV e realizado pelo Instituto Real Time Big Data repercutiu no mundo político. Durante a sessão plenária de ontem na Casa Legislativa, deputados da base do governo e da oposição repercutiram esse assunto. A pesquisa trouxe dados sobre a corrida ao Palácio Iguaçu e também na disputa pela vaga no Senado. Apesar de apresentarem leituras diferentes em relação aos números sobre o governo do Estado, tanto a base quanto a oposição acreditam que o cenário para o Senado Federal ainda está indefinido. Na avaliação referente ao governo do Estado, o deputado Ademar Traiano, do PSD e presidente da Alep, destacou que os números comprovam a expectativa de reeleição de Ratinho Júnior. Para ele, entretanto, ainda não dá para cravar um favorito para o pleito de senador. Eu acho que o desenho é mais ou menos esse no estado do Paraná. Nós temos pesquisas de consumo interno que não podem ser publicadas e que também dão, esta segurança para a eleição do governador. As pesquisas que estão sendo, registradas no TRE vêm confirmando isso. Eu acho que não se desenha outra coisa a não ser esses números que vêm sendo apresentados agora. Em relação ao Senado, vejo eu ainda que é um quadro um tanto quanto indefinido. A posição do ex-juiz Sérgio Moro ainda não é clara. Hoje nós temos aí colocados na mesa Álvaro Dias e alguns outros nomes, Guto Silva, Paulo Martins. É lógico que se vier Sérgio Moro, estabelece-se um jogo um tanto quanto mais difícil na disputa eleitoral para o próprio senador Álvaro Dias. Já Arilson Chiorato, do PT, que é líder da oposição na Assembleia, tem uma análise diferente. Ele acredita em um segundo turno na disputa do governo do Estado. O deputado petista ainda ressaltou que o cenário para o Senado pode mudar dependendo de um posicionamento do governador e da própria esquerda, que não definiu um nome para concorrer à vaga. Eu olhei os números passados, eu acredito inclusive que o Ratinho está no limite, Caiu mais um pouquinho no segundo turno no estado. Então não é uma eleição tranquila, porque vai acontecer mais fato político e pode ter mais candidatos. Então, sinceramente, a eleição está aberta no estado do Paraná. Primeiro as pessoas definem seu voto para presidente, depois para governador, depois para senador, depois para federal, depois para estadual. E a questão do cenário estadual, do Senado, está muito confuso ainda, até porque depende muito dos passos que o próprio governo vai tomar e que a oposição vai tomar. Nós, por exemplo, discutimos o nosso nome. Podemos ter uma aliança com o PDT que traga um nome, do PDT ou não. E do governo do estado, ele tem que decidir, se vai abraçar o grupo do Bolsonaro, se vai abraçar o grupo do Álvaro Dias, ou talvez até o grupo do Sérgio Moro. Então, depende da decisão que o governo toma, abre uma nova expectativa de análise política. Os partidos devem bater o martelo e oficializar suas candidaturas nas próximas semanas com o início das convenções. Nós já falamos bastante da pesquisa aqui ontem, explicamos todos os cenários e o que se vê é que o mundo político recebeu os números, com certas restrições, no sentido de o jogo está muito no início ainda, tem muito tempo até a eleição. O eleitor médio, aquele que não vive a política 24 horas por dia, ele vai decidir o seu voto lá para setembro. Então, os números servem para basear algumas opções de campanha, algumas decisões políticas no momento, mas o jogo real vai ser lá em setembro, Paulo? As coisas mudam muito, A pesquisa traz aí a informação sobre os dados ao governo do estado. Esse é um cenário mais consolidado. Você dificilmente vai ter mudanças aí no cenário de candidatos, O governador já é uma pessoa conhecida, já atua gestão, já é conhecida, as pessoas vivem a sua gestão e o cenário aponta aí para uma vitória dele no primeiro turno, considerando os votos válidos, passa de 60% nessa pesquisa e em outras também. Já o cenário para senador é um tanto diferente, porque a eleição do Senado é uma decisão que se toma muito mais próxima à eleição, estou falando do ponto de vista do eleitor, Note que em 2018, o senador hoje eleitor e ouvido, há 30 dias da eleição, não tinha nada, pontuava com 1%, 2%. Nas pesquisas não era conhecido por ninguém e acabou se elegendo senador, disputava aí com 2 candidatos que eram conhecidos pela totalidade da população. Então, esse é um cenário de fato que fica aberto. E o número, ele não me surpreende, tá?
você tem aí, agora não posso fingir que não sou quem sou, né? Sou aqui comentarista, mas também sou pré-candidato. Os dois candidatos que aparecem à frente, um disputa eleições desde 1968, é conhecido por 100% da população do Paraná, o outro ocupa as manchetes de todos os jornais, todos os dias, desde pelo menos 2015. É uma demonstração de recall, de conhecimento sobre tudo. E a coisa ainda fica aberta porque durante a eleição é que se faz o debate, posicionamento, quem é quem, o que pretende fazer, o que fez e como é que vai se posicionar. Então é uma eleição aberta e que depende muito também dos movimentos maiores, né? O posicionamento do governador, veja, o governador traz capilaridade, além da figura pública dele, ele traz capilaridade para uma candidatura que o grupo dele abraçar. Por que isso? Porque tem lá mais de 300 prefeitos que o apoiam, né? A campanha chegando ali nos pequenos municípios que na soma fazem a grande diferença. Isso altera totalmente o cenário e também a sequência ali de manifestações do próprio presidente Bolsonaro, que tem um eleitorado muito bem posicionado, já se posicionou com apoio à minha pré-campanha, mas por conta até de legislação eleitoral e tal, não é algo que você fica trabalhando o tempo inteiro, né? Não tem como você fazer isso por risco de correr crime eleitoral, mas durante a campanha tudo isso fica claro. Então, tudo isso pode se alterar e o cenário está totalmente aberto. 7h09. Repita. 7h09.